vamos explicar para o pessoal aí, contar um pouco mais, né, das nossas pesquisas, trazer um pouco de elucidação sobre as fontes, né, do conhecimento que nós estamos passando, por que alguns temas tão polêmicos estão sendo passados com tanta segurança e convicção da nossa parte. Então, vamos abrir o jogo, né? Vamos ser bem claro e direto aqui, para as pessoas já saberem exatamente a fonte de nossas pesquisas, esse conhecimento, essas informações que nós temos passado, que não saíram da nossa cabeça simplesmente, né? É óbvio que muitas coisas nós vamos a campo pesquisar, mas muitas informações nós tivemos uma fonte muito segura mesmo. Então, a gente vai passar um pouco disso hoje e explicar para todos vocês sobre essa fonte, né? Essa origem desse conhecimento e o que nós seguimos e tentamos aí fundamentar para todos. Na live anterior falamos, né, do sistema Terra. Explicamos a diferença que existe entre os mundos paralelos, as possibilidades de existirem terras além da borda, não é? E também a questão das outras dimensões, as realidades paralelas, ou seja, todo o universo criado por Deus, pelo Criador, ele existe não apenas nessa realidade física e material que nós chamamos de terceira dimensão. Ele existe também em outras dimensões da realidade. E hoje a física moderna, a física quântica, os pesquisadores mais avançados aí da ciência já sabem que existem realmente outras dimensões. Eles já chegaram a calcular e medir 11 possíveis dimensões. E os espiritualistas, as pessoas mais religiosas, elas confundem um pouco essa questão, achando que o mundo espiritual, nós chamamos de extrafísico, ou mundo astral, ele, na verdade, é parte dessa outra dimensão. Nós viemos a concluir, diante de muitas pesquisas e informações que nós recebemos, que o mundo espiritual, na verdade, ainda faz parte desta realidade que nós estamos, desse mundo tridimensional. É como se fosse um plano intermediário. Então, nós estamos aqui nesse mundo físico, nessa realidade concreta, material, estamos encarnados nesse corpo físico, nesse mundo físico, nesse sistema Terra, só que existe, em paralelo a isso, uma realidade sutil, espiritual, um mundo invisível, vamos dizer assim, na qual existem espíritos, seres de diversos tipos, entidades que não estão encarnadas, estão com seu corpo espiritual. E muitas dessas entidades estão perdidas, estão sofrendo, estão com diversos níveis de consciência. Existem seres positivos e negativos. Esses seres, eles não têm tecnologia, não têm a capacidade de se manifestar no mundo físico, ou fazer qualquer tipo de coisa que possa vir a ser confundido com ETs, por exemplo. Como muita gente diz que os ETs vêm do mundo espiritual fazer o mal às pessoas, para abduzir as pessoas. Não, isso não existe, que os demônios, né, estão nesse mundo espiritual. E, na verdade, sim, existem entidades com maldade no coração. Eles são espíritos sofredores, na verdade. E no passado eram conhecidos como demônios, né? Porque muitas vezes obsediavam as pessoas, possuíam a mente das pessoas, influenciavam as pessoas. Isso tudo é um fenômeno natural, conhecido como mediunidade. A ciência pode explicar perfeitamente isso. Nada mais é do que uma interação de quem está aqui na terceira dimensão com este mundo invisível desses espíritos que podem interagir com o nosso campo energético e influenciar nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos e até mesmo atrapalhar a vida das pessoas. Só que o que nós estamos querendo trazer é algo diferente, é algo muito mais além do que o mundo espiritual. É uma frequência muito maior, é um nível muito superior a esse mundo espiritual, que é justamente o quê? Essas outras dimensões da realidade. Quanto maior é a dimensão, quanto mais alta, mais consciência, mais evolução, mais discernimento aqueles que vivem nessas dimensões vão ter, né? Diferentemente do mundo espiritual da Terra, que tem de tudo. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Agora, nas outras dimensões da realidade, nós não vamos encontrar maldade, porque esses seres que vivem nessas dimensões estão muito mais próximas do Criador, muito mais próximas de Deus do que nós. Então a maldade só pode existir aqui, nesse mundo que estamos. Esse mundo físico, material e, no máximo, no mundo espiritual, onde existe essa influência que eu acabei de explicar, de espíritos, não é? Esses seres que existem em outras dimensões, eles não são espíritos, não são pessoas mortas, não são entidades, nada disso.
São seres vivos, são seres de altíssima consciência, de altíssima tecnologia e evolução. Eles estão num nível muito, muito superior ao nosso. E eles observam toda a criação. Na verdade, eles que ajudaram todo o processo da criação. Eles eram conhecidos no passado como os anjos de Deus, os mensageiros divinos, né? E todos eles, toda essa hierarquia, os seres de luz, né, que muitos chamam, eles estão trabalhando, sempre trabalharam, com o propósito de evolução, de auxiliar a humanidade da Terra. E essa história, ela é muito, muito ampla. Existem diversos fragmentos em várias religiões, em vários livros antigos, em vários livros apócrifos, na própria Bíblia, em outras escrituras também. Existem várias histórias, vários fragmentos que apontam para essa origem, vamos dizer, dimensional desses seres. Só que existe muita confusão. Por quê? Porque na literatura, nas escrituras antigas e nos livros apócrifos, existe uma má interpretação de muitos estudiosos e teólogos, enfim, que colocaram a ideia de que estes seres vieram para a Terra para fazer o mal, para prejudicar o ser humano. Isso, na verdade, não aconteceu. Pelo contrário, estes seres só vieram no passado e continuam vindo, né, para fazer o bem, para ajudar a humanidade. E eles estão totalmente relacionados ao que a teologia cristã chama das ovelhas perdidas de Deus, aqueles que Jesus Cristo veio resgatar. Porque muitos desses seres dimensionais, de certa forma, vamos dizer, são dessa linhagem. Tem a ver com as 12 tribos de Israel, né, que está na Bíblia, tem a ver com o povo de Moisés, tem a ver com aqueles que Jesus Cristo veio falar na época, tem a ver com 144 mil, que foi citado no Apocalipse, né? Então, esses pontos, esses fragmentos da informação, eles precisam ser compreendidos com um entendimento mais amplo, não apenas com aquele entendimento que a teologia cristã ou o Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, passou para nós, né? O ser humano manipulou muitas informações e deu a entender a modo dele. Mas o que acontece? Se esses seres de luz, esses anjos, esses seres dimensionais do bem, né, que trabalham para Deus, que sempre atuaram na criação e na manutenção do sistema Terra e da vida nesse sistema Terra, são os arquitetos desse universo, desse sistema que estamos. Eles viriam aqui para prejudicar a criação ou eles viriam para ajudar? E se eles vieram no passado diversas vezes e conversaram com seres humanos, tiveram contatos com esses seres humanos, né, passaram informações, orientações, conhecimentos, seria possível eles voltarem novamente? A Bíblia diz, né, a profecia diz que Jesus, os anjos, iriam voltar. E muitos estão esperando o retorno das hostes angelicais, dos seres divinos, para trazer de volta o conhecimento, para trazer de volta a boa nova. Então, por que seria impossível, neste momento e nos tempos vindouros, alguns seres humanos começarem a interagir com essas realidades dimensionais ou com estes seres divinos e também receberem algumas informações e começarem a transmitir essa boa nova? Fica aí a reflexão, né? Ocorreu muita confusão na interpretação das escrituras, porque em muitas passagens o registro da presença desses seres dimensionais, desses anjos, desses seres divinos, né, que vinham para fazer o bem, era confundido, inclusive os seus nomes, né, eram confundidos com outros seres que não eram dimensionais, que eram outros visitantes que chegaram aqui na Terra e se fizeram passar por deuses, se fizeram passar por Deus. E estes, nós explicamos muito bem nas lives anteriores, que são os seres planetários. São aqueles seres que têm a sua origem em mundos físicos de terceira dimensão. Sistema Terra, aqui onde nós vivemos, como em mundos paralelos, ou em outras terras, outros mundos além da borda. Não existem outros planetas no cosmos, no espaço. Não existem seres que vieram de mundos físicos, de nave para cá, como os filmes de Hollywood mostram, os extraterrestres. Na verdade, o que existem são nossos vizinhos, vizinhos de terras, dentro dessa plataforma, dentro desse sistema que nós conhecemos como Terra. Da mesma forma que temos os Estados Unidos, temos a China, temos o Japão, temos aqui o Brasil, a Argentina, existem outras terras vizinhas, só que são desconhecidas por nós ainda. E esses visitantes que vêm dessas terras, eles não são extraterrestres, são seres humanos,
Porém, eles não são conhecidos ainda, eles são nossos vizinhos, distantes. E eles ficaram conhecidos no passado como deuses, como visitantes. Por quê? Porque eles tinham uma tecnologia um pouco maior e eles eram vistos como seres superiores. Mas não, eles são iguais a nós. Muitos deles escravizaram o ser humano, manipularam o ser humano, fizeram a humanidade de escravo para eles. E até hoje fazem. Até hoje existe a influência desses vizinhos que vieram para cá com uma intenção não tão positiva assim. E algumas escrituras apresentam esses vizinhos, esses visitantes, como se eles fossem deuses, como se eles fossem anjos, né? Anjos caídos, como se eles fossem entidades do mal, como se eles fossem demônios, né? Só que, na verdade, não, são seres mais inteligentes, são seres com uma tecnologia maior, mas com pouca consciência, com pouca espiritualidade, com sentimento de bondade, de amor muito baixos. Então, eles são cientistas, eles são exploradores. Criaram a raça humana para servir de escravo para eles na época. Então, muitos livros antigos misturam a intervenção destes seres, que são os Anunnakis, os planetários de outros mundos físicos de terceira dimensão, com a intervenção desses outros irmãos, desses seres divinos, desses seres superiores, ou dos seres dimensionais, que sempre vieram para a Terra para ajudar e para fazer o bem. Eu queria dar essa introdução para ficar claro a nossa visão sobre esses dois lados da existência. Dimensional, espiritual, que tem de tudo, e o lado planetário, que é onde nós estamos aqui, e os mundos além, físicos, né? E a história que nos contaram, ela foi manipulada, distorcida em cima dessas informações. Então nós temos que ter muito discernimento para saber distinguir e separar uma coisa da outra. Com relação aos seres dimensionais, existe todo um mito, né? Toda uma mentira que foi colocada pelas lideranças mundiais, pelos governantes ocultos, para trazer o medo e a desinformação. A nossa busca é compreender essas realidades superiores, é compreender qual é o propósito da nossa evolução aqui, o que nós estamos fazendo aqui. E quem somos nós, seres humanos, em relação a esses seres dimensionais? Porque se existe vida em outras dimensões, vida muito mais avançada e mais evoluída, e estes seres estão monitorando a vida na Terra e auxiliando de tempos em tempos, qual é o nosso papel aqui? E por que existem essas outras raças, esses outros seres planetários que tentam criar esse sistema de poder, esse governo oculto, para manipular a humanidade e para esconder o verdadeiro conhecimento? Esconder o conhecimento que os seres dimensionais sempre trouxeram para a humanidade. Esconder o conhecimento que Jesus Cristo trouxe, que Buda, Krishna e outros grandes seres trouxeram para o avanço da consciência humana, para trazer o caminho, apontar o caminho de retorno, né, para a casa do Pai, como muitos dizem, para o céu, para o reino dos céus. O que seria esse retorno? O que nós descobrimos através de nossas pesquisas é que Deus, ele criou a vida em todas as dimensões. Todos os filhos da criação estão presentes, não apenas nessa realidade física, mas também em outras dimensões. Então, existem níveis de realidade, níveis de evolução. E aqui, nesse sistema Terra, nesse palco, nesse mundo, nesse reino que foi criado por Deus, existe uma humanidade, existem seres vivendo, não só humanos, mas existem animais, vegetais, minerais, vários reinos da natureza coexistindo e evoluindo. Então, nós estamos numa escola, num grande treinamento da vida, para justamente passarmos para uma outra realidade, para um nível superior. Mas de onde nós viemos? Quando nós chamamos e falamos dos seres planetários, eles têm a sua origem em mundos de terceira dimensão. É como se eles fossem criados, né, diretamente por Deus e vieram iniciar o seu processo, a sua jornada, a sua caminhada em mundos físicos. E estes seres precisam evoluir, eles precisam avançar e subir entre as dimensões, até que um dia eles retornem em contato com o Criador, com Deus, de onde eles saíram. A evolução se dá com um caminho de retorno. Porém, existe algo muito interessante que está muito oculto, hermético, né, nos livros esotéricos, espirituais, nas escrituras sagradas. E nossas pesquisas apontam para a possibilidade, que não é apenas uma possibilidade, é uma confirmação já para nós, uma certeza, de que muitos seres
dimensionais desceram e vieram para a Terra, para este mundo de terceira dimensão. E estão aqui até hoje, encarnados aqui, vivendo uma experiência humana. Só que não necessariamente estes seres humanos reconhecem que são seres dimensionais. Eles esqueceram, eles perderam essa memória, eles perderam o contato dessa origem cósmica que eles tinham. Então, muitos de nós nos sentimos diferentes, nos sentimos deslocados, sentimos que não somos daqui, sentimos que temos que voltar para algum lugar, que a nossa casa é em algum lugar distante. Literalmente, muitos de nós nos sentimos como extraterrestres aqui na Terra, né? E não entendemos por quê. Mas é por isso, porque muitos desses seres dimensionais aqui chegaram num passado, há milhares de anos atrás, e permanecem aqui até hoje. E o que acontece? Estes seres dimensionais precisam retornar para a sua origem, para as dimensões superiores de onde eles vieram. Então podemos dizer, sim, que estes seres caíram aqui na Terra, desceram, e deixaram de ter a consciência, o nível de vida que eles tinham em outras dimensões, e estão num mundo, numa realidade que não é natural para eles. É um mundo de experiência, é algo novo. E tudo isso tem a ver com a criação da raça adâmica, com a criação do homem, com toda a história da humanidade. Tem a ver com muitas passagens bíblicas, com os 144 mil escolhidos. Mas o fato é que, há muito tempo atrás, vários seres dimensionais vieram para a Terra. E eles chegaram aqui com uma missão. Eles tinham um compromisso de realizar algo aqui. E até hoje, esse compromisso, essa missão, não foi realizada. E quem que está monitorando todo esse trabalho? São os seres dimensionais, são todos os nossos irmãos que estão ainda nas outras dimensões e que estão junto conosco há milhares de anos, acompanhando e observando a nossa caminhada aqui na Terra. E nós viemos aqui, nós dimensionais, né, para realizar algo muito importante, que é justamente acabar com o sofrimento, acabar com as mentiras que estes outros seres, essas raças, esses planetários, né, tanto da Terra como de outras terras além, criaram esse mundo de mentira, essa prisão. Então, de tempos em tempos, os dimensionais vinham através de uma intervenção. Isso está presente em todas as religiões, essa intervenção divina, né? E eles vinham para trazer conhecimento, trazer informação, orientação para os seres humanos da Terra. E sempre que isso acontecia, depois de alguns anos, os próprios seres humanos transformavam aquele episódio, aquelas circunstâncias e aqueles ensinamentos, aqueles conhecimentos, em uma religião, em um dogma, em uma filosofia, e desvirtuavam aquele caminho, desvirtuavam aquelas orientações. E o conhecimento era perdido. Infelizmente, grande parte do conhecimento sobre os dimensionais, sobre estes seres que chegaram na Terra, foi totalmente perdido. Muitas vezes queimado nas bibliotecas antigas, né? Biblioteca de Alexandria, por exemplo, e outras tradições. Então o conhecimento foi perdido. Né? A origem do homem, a verdadeira origem do homem, da humanidade, também foi perdida. O que nós encontramos hoje são alguns fragmentos desse conhecimento. Então é muito importante a gente ter muita clareza sobre isso, sobre a existência desses seres divinos, desses dimensionais, né, dessas inteligências de outras dimensões, e que estão há milhares e milhares de anos ajudando a humanidade, realizando intervenções aqui. E muitos de nós que estamos aqui na Terra somos parte desse grupo de dimensionais. Nós também somos de fora, nós não somos da Terra. Por isso que nos sentimos como um patinho feio, como um estranho no ninho aqui. Por isso que buscamos a verdade, por isso que estamos buscando conhecimento, por isso que não aceitamos que ninguém manipule e controle a nossa vida. Nós não vamos aceitar as mentiras. Algo dentro de nós está dizendo que vocês vieram para realizar uma missão, vocês vieram para mostrar a verdade ao mundo, para apresentar um conhecimento. E, em contrapartida, nós sabemos que existe um sistema de controle no mundo, um poder oculto, que por trás desse poder oculto está, sim, diversos seres e raças vizinhas a nós, que no passado vieram para a Terra e estão até hoje por trás dos governos e criaram esse governo oculto, com várias facções de poder no mundo. E eles estão por trás do sistema financeiro, do sistema econômico, né, do sistema de todas as indústrias, de exploração da terra, dos minérios, enfim, estão por trás das religiões, estão por trás do Vaticano, estão por trás de todo o sistema político, governamental.
eles mandam no mundo. E aonde entra Deus nisso tudo? Na história da humanidade, nesses momentos em que ocorreu a intervenção dos seres dimensionais, dos seres divinos, dos anjos, e da vinda e da presença e da chegada dos dimensionais para a Terra, que somos nós, vocês, as pessoas que se sentem diferentes, as pessoas que estão buscando a verdade, buscando o conhecimento. Essas pessoas que muitas vezes estão ainda perdidas por causa da influência e da manipulação desses governos, das religiões, desses grupos de poder que querem influenciar e destruir a nossa vida, querem matar o ser humano, querem acabar com a dignidade do ser humano. Então, esses conhecimentos que estamos passando para vocês, muitas pesquisas que nós realizamos, nós tivemos as orientações, sim, através de interações com seres dimensionais. E esses contatos com essas realidades paralelas se deu fisicamente, não se deu através de entidades, de espírito, de médiuns, de canalizações, nada disso. Nós tivemos interações, sim, físicas, estabelecemos, sim, conversações, tudo físico, gravado, filmado, totalmente concreto. E as informações, as dicas e as orientações que recebemos foi para sair a campo, pesquisar e ir atrás dos conhecimentos para comprová-los. Eles nunca passavam as informações diretas, sempre davam as dicas e falavam, é por aqui o caminho, vá e pesquise. Então, nós temos muita segurança do que nós estamos falando, nós não temos o que esconder e nós vamos continuar as pesquisas, vamos continuar os treinamentos, buscando essas informações e passar a verdade ao mundo, porque a humanidade precisa saber da verdade, precisa saber que existe sim vida em outras dimensões, que existem muitos seres que estão aí para estar em parceria com a gente, ajudar a humanidade, trazer muito conhecimento, tecnologias inovadoras para dar um salto quântico na evolução da Terra. E não mais ficarmos escravos desse sistema de governo, desse poder oculto que controla a humanidade, que criou essa matrix, criou esse sistema de escravidão do ser humano, e mente e esconde a verdade sobre as religiões, sobre quem foi Jesus Cristo, sobre quem são os seres dimensionais, quem são os anjos e todo o conhecimento que eles deixaram para nós. Então, essa palhaçada tem que acabar. Nós temos que nos unir e buscar a verdade. Então, que fique claro, nós estamos buscando o bem. Nós estamos buscando parceria, ajudar, trazer um conhecimento para o avanço da consciência. Essa compreensão sobre a existência de outras realidades, né? Nós não sabemos tudo ainda. Nós estamos pesquisando, estamos treinando, buscando cada vez mais essas interações para justamente ter cada vez mais uma clareza sobre a verdade das coisas. Você acreditar que esses seres aí, os Anunnakis e outros, né, que se passaram por deuses e se passaram por Deus, fizeram o papel de Deus, o Criador, continuem enganando vocês, né? E é isso que nós estamos falando aqui, justamente o oposto, que nós não vamos ser enganados por esse tipo de crença ou por esse tipo de manipulação. Nós não adoramos ninguém, nós não estamos buscando a devoção a seres ou seguir rituais. Não, isso tudo é balela. Nós estamos buscando o conhecimento, a verdade sobre nossa existência aqui na Terra. Quem somos nós? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui? Então, assim, gente, vamos buscar conhecimento, vamos pesquisar. Antes da gente falar as coisas, como papagaio, né, repetidor de coisas sem fundamento, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos ir a fundo nos conhecimentos da antiguidade, né? Vamos pesquisar sem medo, vamos ser corajosos, né? E não seguir cegamente o que o pastor, o que o padre coloca na sua cabeça como lavagem cerebral. Vamos seguir o nosso discernimento, a nossa consciência. E aqui no canal nós vamos passar vários temas, vários assuntos. Nós vamos percorrer várias religiões, várias crenças, justamente para desvendar esses mistérios que estão por trás dessas crenças, dessas religiões que foram manipuladas pelo ser humano. Então nós vamos sempre além. Eu vou buscar a verdade sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, sobre todas as religiões, sobre todo o conhecimento com relação aos extraterrestres, à vida além da Terra, ao que existe em outras dimensões, ao mundo espiritual, buscar a verdade. Então, vamos sair da doutrinação, vamos sair da bitolação mental, vamos deixar de ser escravo e vamos buscar informação, vamos buscar conhecimento, porque eles não mostram nada para nós.
Da mesma forma que eles esconderam o formato da Terra, eles escondem muito mais coisas. Vão pesquisar e saibam que tudo aquilo que é verdadeiro, o sistema vai tentar esconder, vai tentar manipular, vai tentar inverter. Aquilo que é bom, eles vão colocar como ruim. E aquilo que é ruim, eles vão colocar como bom. Partindo desse pressuposto, vamos ficar muito atento, vamos colocar as anteninhas, né, para funcionar. E tudo que nós vamos pesquisar, vamos ter sempre um pé atrás, inclusive com um senso crítico, inclusive nas informações que nós passamos aqui. Vocês não precisam acreditar logo de primeira. Vamos pesquisar juntos, vamos atrás, vamos realizar questionamentos, mandem perguntas para nós. Nós estamos compactuados com a verdade, nós estamos buscando o conhecimento. Queremos, né, que a parceria aumente, queremos que vocês divulguem, né, propaguem essas informações para a gente caminhar juntos, sempre, para desvendar esses mistérios aí.